Boa noite, querida igreja. Boa noite a todos que estão aqui no culto e aos que nos ouvem pelas mídias sociais. Eu diria que esse é um culto de atletas para os atletas. O pastor Anderson diz que é um culto de atletas para todo mundo. E alguém pode me dizer, eu não sou atleta. Então eu vou explicar melhor. Todos nós somos atletas. E a prova disso está em 2 Timóteo, quando Paulo escreve assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos nós que com amor esperamos a sua vinda. Se Paulo pensava assim, quem sou eu, para dizer que não somos atletas? Então todos nós nos poderemos considerar atletas, e assim o culto é para todos nós. Eu hoje vou falar sobre uma das parábolas de Jesus. Mas antes, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre parábolas, porque a gente ouve muito falar da parábola, e às vezes a gente não entende exatamente o que seja uma parábola. As parábolas foram o meio mais utilizado por Jesus para explicar o reino de Deus e apresentar tanto o caráter de Deus quanto as expectativas a respeito da humanidade. As parábolas são histórias com propósito, o propósito que o próprio Jesus desejou transmitir. E ele trata de uma analogia ampliada, utilizada para convencer e persuadir. As parábolas de Jesus são, antes de tudo, histórias breves e, às vezes, até um tanto austeras. São marcadas por simplicidade e simetria. Se concentram especialmente nas pessoas. São descrições fictícias tiradas da vida cotidiana, são atraentes e teocêntricas. E o interessante é que as parábolas constituem cerca de 35% de todos os ensinos que Jesus apresenta nos evangelhos sinóticos, pois transmitem valores, ideias e um modo de vida de uma maneira muito clara nos evangelhos. Tem uma declaração de Charles Spurgeon, no livro The Metropolitan Pulpit, na página 138, ele escreve assim: Jesus foi o palestrante mais claro, mais direto e mais franco de todos. Ele sabia o que queria dizer e ele queria que os ouvintes também o soubessem. É verdade que os judeus de seus dias não compreenderam parte do seu ensinamento, mas isto ocorreu porque a cegueira do juízo havia caído sobre eles. O problema não estava na luz, mas na visão ofuscada deles. Estude seus ensinamentos e veja se outra pessoa já falou de modo tão simples como ele. Uma criança consegue entender suas parábolas. Há nelas verdades ocultas que são um mistério até para os discípulos instruídos de Cristo. Mas Cristo nunca confundiu seus ouvintes. Falou com eles como uma criança. Nunca abandonou a simplicidade da infância, apesar de possuir toda a dignidade da idade adulta. Seu coração estava à vista. Ele dizia o que tinha em mente numa linguagem tão direta e clara que até mesmo o mais pobre dos pobres e o mais inferior dos inferiores queriam ouvi-lo. Então, Charles Spurgeon aqui diz exatamente como Jesus usava o instrumento da parábola para ensinar o reino de Deus. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a fidelidade a Deus. Para tanto, vamos explorar o Evangelho de Mateus, que a partir do capítulo 25, Jesus nos fala a respeito do julgamento final, que será o nosso balanço geral e ocorrerá após a nossa morte. Não poderemos fazer mais nada, apenas receber o nosso veredito, para então tomarmos o caminho que nos será dado. Se estivermos à direita de Deus, escutaremos dele.
Venham e recebam o reino de Deus que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Agora, se estivermos à esquerda, ele dirá: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Estas são palavras de Jesus, não são minhas. Por isso é preciso acreditar nelas, pois vão acontecer de fato. Vamos então nos concentrar na parábola dos talentos, por entender que dela possamos extrair preciosos ensinamentos para a nossa vida. Por favor, abram a Bíblia, quem tiver a Bíblia, em Mateus capítulo 25, e a gente vai ler dos versículos 14 ao 30. A palavra de Deus nos diz assim: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta de sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo 200 e ao terceiro deu 100. E então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado, que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, estão aqui mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas, chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí, o empregado que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo, e por isso escondi seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você poderia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais ainda, e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil, aí ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Que história bonita, que história clara, que história límpida como a água. Como podemos ver, Jesus nesta parábola, utilizando uma linguagem simples, nos diz claramente que cada um de nós, quando nascemos, Ele nos dá diversos talentos para que nós o utilizemos durante a nossa vida, e que ao final dela, Ele nos cobrará pela boa ou pela má utilização deles. É interessante que Davi, no Salmo 139, ele louva a Deus dizendo assim: tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe, e eu te louvo, porque deve ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Somos todos criaturas de Deus, e devemos adorá-lo com nossos talentos que Ele nos deu. Além desses talentos naturais, que nascemos com Ele, como Davi falou, quando nos batizamos, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo nos outorga mais dons, que vêm a ser talentos a serem usados na edificação da igreja. Posso afirmar a vocês que, como cristãos que são,
vocês têm inúmeros talentos. O que infelizmente acontece é que não nos apoderamos deles e não os desenvolvemos, seguindo o exemplo do empregado que havia recebido 100 talentos, ou seja, nós os enterramos. E aí eu digo, ainda é tempo de desenterrar os talentos. Eu, como João Batista, que dizia nos tempos de Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 4, arrependam-se de seus pecados, eu digo hoje, desenterrem os seus talentos. Para isso eu gostaria de me aprofundar em alguns ensinamentos que esta linda parábola nos dá. A primeira grande lição que a gente pode ver desta parábola é que Deus nos dá talentos para que possamos adorá-lo durante nossa vida. A principal finalidade de termos recebido os talentos é para que possamos adorar a Deus. Jesus disse que devemos em primeiro lugar cuidar do reino de Deus e que as outras coisas nos serão dadas. Esses talentos são como sementes que durante a vida temos que geminá-las para que deem fruto. Sementes são para serem semeadas e não gastadas. Se você tem alguns feijãozinhos, você pode comê-las e acabar com os feijões, ou então você pode plantá-los e ter uma grande colheita. Toda vez que somos produtivos, por menor que seja a nossa produtividade, se tivermos fidelidade a Deus, Deus multiplicará nossos talentos. Deus não está preocupado com o número de talentos, se são poucos ou muitos, pois foi Ele que nos deu. Você pode ser um vaso pequeno ou grande, não importa. O que importa é que Deus te deu um vaso cheio. Visto isto, podemos nos tranquilizar, pois não é o tamanho nem a quantidade de talentos que devem nos preocupar, e sim a fidelidade com que os usamos. A segunda lição, a gente vai ver que Deus é justo e dá talentos a todos. Um dos atributos morais de Deus é a justiça. Sendo assim, como Criador, Ele não nos criará melhores ou piores. Todos somos iguais perante Ele e todos recebemos talentos, mesmo que sejam diferentes. Quem pensou o contrário, que havia pessoas melhores que outras, fez grandes estragos na humanidade. Acho que todo mundo conhece o que aconteceu na Alemanha com Hitler, que ele acreditava numa raça ariana superior às outras, e a história provou que ele estava completamente errado. O talento pode ser material ou espiritual, pois Deus quer testemunha em todas as áreas da vida, não apenas falando, mas fazendo. Para isso, Ele quer que deixemos a insegurança e o medo de lado e tenhamos confiança na fidelidade dEle. Assim, foi como Abraão, pai de um povo que foi fiel e por isso foi abençoado. Com Moisés, que já era velho, tinha problemas na fala, mas mesmo assim acreditou em Deus e tirou o povo da escravidão do Egito. Com Josué, logo depois, que foi exemplo de liderança como poucas vezes visto na história da humanidade. Deus o encorajou quando lhe disse, e está no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar aonde você for. Se Ele falou isso para Josué, Ele pode falar isso com a gente também. De todos, Deus só precisava da fidelidade, pois o resto Ele proveu sem problemas. Pois para Deus, Jesus disse isso em Mateus 19, 26, nada é impossível. A terceira lição vem a ser que nós precisamos descobrir os nossos talentos. Eu estou falando de talentos bastante até agora, mas quais são os meus talentos? Que talentos eu tenho? Esta é a parte que nos toca. Devemos descobrir nossos talentos para usá-los e usá-los bem. Hoje em dia,
a sociedade atual, com o desenvolvimento da tecnologia de uma forma tão acelerada, estima-se que a partir de 2030 não existam mais empregados nas fábricas, apenas robôs. Então, a sociedade não precisa mais de mão de obra, e sim, eu chamei de mente de obra. E nós precisamos de mente de obra para entender os grandes projetos de Deus na nossa vida. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Uma boa notícia, que a gente hoje tem uma ferramenta, também baseada em tecnologia, para descobrir nossos talentos. O Crown Ministry nos Estados Unidos tem um programa, da qual eu sou consultor, e te ajuda a descobrir todos os teus talentos. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz consultoria para mais de 200 pessoas no Brasil e fora dele. E aí eu listo para a pessoa, Deus te deu esse talento, sai atrás dele, faça esses talentos frutificarem, porque aí você estará sendo fiel com teu Deus. E como nós vimos no começo, que lá no julgamento final, ele vai nos cobrar isso. A quarta lição que eu queria trazer hoje é essa mesmo: trabalhe em cima de seus talentos. Quando estamos procurando o nosso propósito de vida, se já não acharmos, e existe uma estatística muito interessante, que diz que 80% da humanidade não sabe nem o que é propósito de vida, né? Eles vivem um dia atrás do outro, trabalhando para pagar os boletos no fim do mês, e é por isso que a sociedade está assim como está, porque nós temos que ter um propósito na nossa vida. Devemos procurar esse nosso propósito através dos nossos talentos, pois assim será muito agradável a nossa caminhada, porque nós estaremos trabalhando naquilo que Deus nos deu e que nós somos bons naquilo. Deus precisa de muitas pessoas habilitadas e por isso Ele dá talentos a todos. Eu acredito que Deus tenha dado talento de liderança a todos vocês que estão me vendo e me escutando, pois Deus nos quer em posições de liderança e não de subserviência. Quando eu falo em liderança, estou me referindo a ser líderes quando chamados pelas circunstâncias. Por exemplo, se eu sou pai de família, eu tenho que ser líder na minha família. Se eu sou um chefe no trabalho, eu tenho que ser líder com os meus funcionários. Se eu estou na faculdade, eu devo liderar meus colegas. Se eu estou no esporte, eu devo ser líder com meus competidores. E se eu estou no ministério, eu devo liderar minhas ovelhas. Quando somos líderes bons e fiéis, a bênção de Deus se espalha ao nosso redor e atinge todos os que estão perto. Quando Jesus, olha que exemplo interessante, quando Jesus acalmou as águas do mar, não foi só para o barquinho em que estavam ele com os discípulos, né? Mas para todos que estavam navegando no mar naquela hora. O Evangelho nos conta do barquinho, dos discípulos que estavam com medo de morrer, e Jesus se levanta e fala: homens de pouca fé, e fala para o mar, se acalma, para os ventos parem. E o interessante é isso, que todos os barcos que estivessem naquela hora no mar, teriam tido essa boa notícia de um término de uma tempestade repentina. Então, o que eu quero dizer é que a bênção não se restringe à pessoa, mas a seu contexto, ou seja, a sua família, a sua comunidade. Então, quando um pai de família recebe bênçãos, é a família que está recebendo. Quando um chefe recebe as bênçãos de Deus, são toda a sua equipe que recebe essas bênçãos. E, finalmente, a última e quinta lição, eu queria dizer que é muito interessante. Vejam só, talentos combinados são como juros compostos. A matemática de Deus diz que ao somar nossos talentos, nós multiplicamos os nossos resultados.
Jesus nos contou a parábola do semeador, acho que todos conhecem, em que a boa semente produziu de 1 para 30, ou seja, um resultado espetacular. Quando trabalhamos os talentos que Deus nos deu com fidelidade e amor, podemos construir coisas inacreditáveis. E eu vou falar agora algumas coisas que eu vivi. Quando eu me converti e me tornei membro da PIB, a igreja contava com quase 4.000 membros. Hoje está chegando a casa dos 20.000. Isso é multiplicação no reino de Deus. Quando eu me converti, eu já estava na casa dos 60 anos e tinha tudo para ser mais um aposentado sem grande futuro. Mas foi então que entendi que eu era um filho amado de Deus e que Ele havia depositado talentos em mim. Um dia, sentado aí onde vocês estão, eu olhei para este palco e decidi que iria pregar a palavra de Deus aqui. Pois bem, hoje estou aqui, realizando esse talento que Deus me deu, mas eu quero mais ainda. Se Deus quiser, e Ele certamente quer, pois sinto isso no meu coração, até o final desse ano me tornarei pastor desta igreja, e poderei mais uma vez plantar e colher os talentos que Deus me deu. Que todos os que estão me escutando possam também desenvolver seus talentos, pois todos temos pelo menos um que nos foi dado gratuitamente. E aí ninguém pode dizer: Deus, você não me deu nenhum talento. Vocês sabem qual é o talento que todos vocês ganharam gratuitamente? É o talento da salvação. A gente só pode perder, porque ganhar a gente já ganhou. Então, nós temos, além desse talento que é fantástico, porque vai servir para toda a eternidade, nós temos outros, tenho certeza disso. Para finalizar, eu queria fazer uma grande admoestação, porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente fala de coisas bonitas, de esperança, de fé, mas a gente também tem que fazer como Jesus. Jesus, se vocês verem nos evangelhos, acho que falou mais do inferno do que do céu. E muita gente diz que o inferno não existe. Pois bem, só não enterre seus talentos, pois a parábola tem um triste fim por um empregado que tinha medo e enterrou seus talentos. Não gostaria de me alongar muito nesse assunto, mas ele é de vital importância, porque se você enterrar seus talentos e a morte vier, você ficará como o rico da parábola de Lázaro, que está descrita em Lucas, capítulo 16, de 19 a 31, e não poderá mais consertar essa situação. Vocês conhecem bem essa parábola, né? Que o Lázaro vivia, e quando ele morreu, ele era muito rico e esbanjou tudo, e quando morreu ele foi para baixo, não foi para cima, né? E ele estava sofrendo tanto, então ele pediu para Deus: será que eu não posso avisar minha família para ver se toma jeito na vida, para não vir aqui para baixo, né? E Deus disse que não, e ele falou: puxa, então pelo menos ressuscita alguém para que fale isso. E Deus disse para ele: olha, nem ressuscitando alguém tua família ia acreditar, porque eles tinham a lei e os profetas e não acreditaram. E a gente tem a palavra de Deus, e se não acreditamos nela, podemos ter esse triste fim. Então, finalizando, eu gostaria de dizer que Deus nos dá talentos para que possamos adorá-lo durante nossa vida. Como criaturas que somos, nosso maior objetivo deve ser adorar a Deus. Para tanto, Ele nos deu esses talentos. E se você não sabe qual é o teu talento, tenha certeza que Deus te deu pelo menos um para você usá-lo no teu desenvolvimento para o reino de Deus. E é exatamente para isso que Ele te trouxe essa noite nesse culto. Então feche os olhos agora e pense, ponha-se na presença de Deus e diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, e o pouco que eu tenho te dou, faze com que eu seja útil para o desenvolvimento de teu reino aqui na terra, e mostra-me como.
Se eu tenho apenas um talento, este eu coloco à tua disposição, porque tu mesmo dissestes: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Para terminar agora, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor Deus, reconheço que Tu és o Criador de todas as coisas e que com apenas a Tua palavra fostes capaz de criar o universo e tudo que há nele. Nós Te louvamos por isso todos os dias. Reconheço que Teu poder é ilimitado e que Tua justiça e amor são infinitos. Por isso Te peço agora, desperta em mim a coragem e o entendimento para que eu possa me apoderar de fato e de direito dos talentos que o Senhor me deu. Que eu saiba usá-los com sabedoria e fidelidade, para que no decorrer da minha vida possa fazer com que Teu reino seja conhecido aqui na terra e o Teu evangelho possa ultrapassar as fronteiras da minha vida. O Senhor conhece meu potencial melhor do que eu. E eu tenho a convicção que os talentos que o Senhor me deu estão de acordo com a minha capacidade de realização. Faz com que eu seja capaz de multiplicar esses talentos para a Tua glória e que eu o faça com fidelidade e amor. Retira a minha insegurança e medo, pois quero testemunhar do Teu amor e do Teu cuidado por mim em todas as áreas da minha vida. Como Noé, Abraão, Moisés e outros pais da fé, utiliza-me para produzir grandes resultados na expansão de Teu reino. Mesmo sendo pequeno, sei que como sendo Teu instrumento, poderei ser um testemunho vivo daquilo que pode ser feito com os talentos que me destes. Sei que o Senhor não precisa de nada, pois o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, e que apenas quer a minha fidelidade, e eu quero ser fiel a Ti todos os dias de minha vida. Faz isto em mim, para que eu possa de fato viver uma vida, e vida em abundância com Teu Filho Jesus. Te agradeço desde já, em nome de Teu Filho amado e querido Jesus. Amém e amém.